Obrigado, Arnaldo, por ter continuado conosco. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou deixar alguma sugestão para a nossa equipe? Você pode fazer isso pelas redes sociais, seguindo @Flávio Senra pelo Twitter ou acompanhando a página Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Mas também pela nossa página na internet, você pode acessar notícias e deixar mensagens aqui para o programa. Nossa página tvhorizonte.com.br/Religare. Bom, Arnaldo, nesse nosso segundo programa vamos falar sobre o protestantismo no Brasil. Mas o que é o protestantismo? Como caracterizá-lo? Há tanto mal entendido, né, sobre essa temática, ainda temos assim ecos, né, de um período em que afirmar-se protestante, né, era chamar para si, né, muita inimizade e muito preconceito, né? O que é ser protestante no Brasil? O que é ser protestante propriamente? O que é o protestantismo? Como que você colocaria essa questão? Tá bem, mais uma vez uma alegria, Flávio, estar com vocês aqui no Religare. Bom, se a gente fosse explicar assim de um jeito muito fácil, superficial, seria dizer protestantismo é tudo aquilo que não é catolicismo no Brasil, né? De um modo geral, é assim que a coisa se estrutura na mentalidade. Desconsiderando, inclusive, outras manifestações, né, de origem afro. Exatamente. Bom, de alguma forma, as igrejas protestantes são aquelas que têm uma identidade vinculada à reforma protestante do século XVI. E aí temos três principais troncos da reforma protestante do século XVI. O tronco luterano, o tronco reformado ou calvinista e o tronco anabatista. No Brasil, a presença protestante é eminentemente uma presença que vem matizada pelos Estados Unidos. Quer dizer, os protestantes da Europa migraram para os Estados Unidos no processo de colonização e a partir do século XIX, com a abertura dos portos no Brasil, a independência, a república, essa presença protestante foi aumentando, né? Então, existem dois tipos de protestantismo no Brasil. Um tipo de imigração e um tipo de missão. O tipo de imigração é aquele aliado à igreja anglicana, que vem da Inglaterra, e à igreja luterana, que tem gente que vem da Alemanha para cá, tá? O de missão, então, que é a maioria, é aquele protestantismo que é fruto da ação de missionários, então, majoritariamente estadunidenses, que vêm ao Brasil converter pessoas para o protestantismo. E assim temos essa presença desde o século XIX, que depois aumenta com o surgimento do pentecostalismo. Sim. O surgimento do pentecostalismo, ele se enquadra, né, nesse âmbito protestante? Uhum. Essa nomenclatura seria adequada para o fenômeno pentecostal e, posteriormente, para o fenômeno neopentecostal? Sim. Ainda são protestantes? Então, é possível fazer uma conexão, inclusive, de causas históricas que conecta, né? Que liga o protestantismo ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo. Afinal de contas, existe um estilo de religiosidade que nasce no pietismo da Alemanha do século XVIII, é reforçado com o metodismo na Inglaterra, essa religião do coração quente, como dizia Wesley, né? Que permite o surgimento, depois dos processos de avivamento religioso nos Estados Unidos no século XVIII e XIX, o surgimento desse fenômeno pentecostal. Certo? Então nós temos aqui uma ligação de estilo de religiosidade que é semelhante e que se manifesta de alguma forma na renovação carismática católica também, né? Isso no olho do cientista da religião, independente das cores dogmáticas e institucionais, é um fenômeno que tem uma certa continuidade, aquilo que os historiadores chamam de longa duração dentro do cristianismo, né? Então é sim possível pensar o pentecostalismo como parte do protestantismo, ainda que a distinção também é possível de ser feita em termos sociológicos, né? Porque são fenômenos que guardam algumas particularidades, né? Um outro termo que tem sido usado para abarcar esse fenômeno como um todo é o termo evangélicos. Então, quando fala-se do mundo evangélico, inclui-se protestantes, pentecostais e neopentecostais. Já preferindo, então, distinguir influências e características? Normalmente, quando se fala evangélicos, é o contrário, né? Que se pretende generalizar, né? Os evangélicos e a política. É preciso ter um pouco de cuidado. Eu pergunto a você, né, que é estudioso na área, eu tenho comigo
uma questão da herança do catolicismo popular, principalmente no neopentecostalismo. Você conhece algum estudo que vai nessa direção e que ajudaria assim, a corroborar assim, no entendimento dessa influência? Sem dúvida. Existem trabalhos no campo, especialmente da sociologia, da antropologia, mas também da ciência da religião nesse sentido. O fenômeno neopentecostal, chamado pentecostalismo de terceira onda, né, também, ou superpentecostalismo, enfim, há uma conexão de neo com o pentecostalismo, né? É uma espécie de fenômeno híbrido. Então, não só do catolicismo popular, mas também das religiões de matriz afro-brasileira, do espiritismo kardecista, enfim, se pensarmos o campo religioso brasileiro como originalmente um campo que tem tradições indígenas, afro-brasileiras e católicas, até o século XIX, né? E a partir dali uma mescla que recebe protestantes, espíritas, depois pentecostais e ainda religiões de matriz oriental, de alguma forma o neopentecostalismo absorve e dialoga, né? E talvez por isso seu impacto, né? Porque ele consegue trafegar no campo religioso brasileiro com uma liberdade em termos de significado que a gente não tinha visto ainda, né? E ritual também. Exato, ele se locomove de A a Z no espectro religioso. Não, mas isso é só mesmo uma curiosidade pessoal. Aqui hoje eu gostaria que você falasse mesmo sobre esse autor, né, que é objeto também um de seus estudos, né? Richard Scholl. Você escreveu um livro, Uma Teologia para a Revolução. Richard Scholl, Uma Teologia para a Revolução. Vamos conhecer, né, esse teólogo e que contribuição ele traz para a teologia protestante no Brasil. Né? Quem foi Richard Scholl, professor Arnaldo? Muito bem. Richard Scholl, conhecido como o teólogo da Revolução. Eu lembro a primeira vez que eu recebi das mãos do professor Martin Dreyer a incumbência de ler um texto do Scholl com esse nome, o teólogo da Revolução, né? Até hoje é um pouco impactante aquele imaginário do revolucionário, né? A la Che Guevara, mas é um pastor calvinista, né? Um pastor presbiteriano. O Richard Scholl, enfim, em primeiro lugar, essas pesquisas iniciaram com o intuito de uma história de intelectuais do movimento ecumênico, Flávio. Então, mais abrangente, né? Mas eu tropecei tanto no Scholl, me debati tantas vezes com ele que eu falei, não, peraí, isso aqui é preciso parar por aqui um pouco, pelo menos, né? Para conhecer melhor o Richard Scholl. Ele veio dos Estados Unidos, trabalhou na Colômbia durante 10 anos na década de 40 e depois durante mais 10 anos no Brasil, de 52 a 62. Esteve ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil, foi professor no Seminário de Campinas e desde esse lugar teve uma atuação super forte com o movimento ecumênico e o movimento estudantil, né? Nos anos 50 e 60. O grande tema que se debatia nessa época era o comunismo, a revolução, a necessidade de reforma agrária. Quer dizer, imagina o Brasil dos anos 50, né? A religião não é algo que se extrai do mundo, né? Ela sofre dos medos e das crises que a sociedade sofre, né? E tematiza-se então esses temas todos. Daí que vem a teologia da revolução, ou para a revolução, como eu acho que o Richard Scholl preferiria. Sim, como é que é a relação dele com a teoria marxista? Então, no começo, o Scholl era um missionário, né? Ele veio para o Brasil como missionário e com toda a carga ideológica da liberal-democracia dos Estados Unidos, né? Então, primeiramente, nos anos 50, o marxismo e o comunismo, especialmente na vertente russa, eram um desafio, né? Quer dizer, eu estou aqui na igreja e vejo o comunismo como um desafio que nos interpela, né? Não um desafio que a gente tem que acabar com ele. Essa era a posição do Scholl, né? Está ali um desafio que me interpela e me faz pensar a fé cristã. Quer dizer, nós podemos dar respostas melhores à sociedade do que o comunismo dá. A partir do seu convívio com estudantes, com movimentos também de classe estudantis fora da igreja, há um processo de radicalização, não só com Scholl, mas com os seus amigos, companheiros, estudantes, na virada dos anos 50 para os anos 60. Nesse processo, é o processo que surge a teologia da libertação. Alguns chamam Scholl de avô da teologia da libertação, né? Imagina que em 52 ele escreveu um livro chamado Cristianismo e a Revolução Social. 20 anos, né, antes da discussão da teologia da libertação.
À medida que esse processo de radicalização vai acontecendo, o diálogo com o marxismo vai sendo incrementado, aprofundado. Então, o marxismo deixa de ser um desafio e passa a ser também incorporado nas formas de análise da sociedade. Sim, sim. Então, ele se aproxima dessa discussão e elabora sua teologia no diálogo com o marxismo. Mas veja bem, é uma teologia independente, né? Não é uma teologia que dialoga com o marxismo nos moldes da teologia da libertação, por exemplo. As categorias com as quais o Scholl trabalha são categorias eminentemente protestantes, calcadas na discussão do protestantismo do século XX. Tá, vamos aprofundar isso daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com o professor Arnaldo Érico Ruff Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Até daqui a pouco.